Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos então aqui ao estudo do Código de Processo Civil. Eu tinha parado, acho que no artigo 148, mas como o edital já está para abrir, eu vou pular alguns artigos e vou ler aqueles que eu acho que tem mais chance de cair. Então, nós vamos começar aqui, vamos retomar para o artigo 165. Na verdade, nós vamos lá para o artigo 165. Ele fala dos conciliadores e mediadores judiciais. E aqui já acho importante a gente chamar atenção para o fato de que a Instrução Normativa 39, ela tem no artigo 14 a disposição que diz que esse artigo não se aplica ao processo do trabalho, salvo nos conflitos de natureza econômica. Então, sim, é possível a gente aplicar esse artigo 165 ao processo do trabalho, desde que seja para aqueles conflitos de natureza econômica. Bem, conflitos coletivos de natureza econômica. Então, artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Eles criarão centros. Parágrafo 1º. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então, o conciliador, nos casos de conciliação, ele preferencialmente não tem vínculo entre as partes, não tem qualquer vínculo anterior com as partes. E nesse caso ele também pode sugerir soluções para o litígio, diferente do mediador, que está no parágrafo 3º. Nesse caso, ele atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo entre as partes e ele auxilia a compreender as questões, os interesses em conflitos, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais. Então, nesse caso, ele não propõe, ele não sugere soluções, diferente do conciliador. Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Parágrafo 1º. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação entre as partes. Parágrafo 2º. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, conciliador e mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Parágrafo 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4º. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Como o edital, então, deve ser essa semana, eu vou pular alguns artigos. Peço desculpe quem quiser qualquer coisa da pause e continua lendo. Nesse caso, agora nós vamos então lá para o título 5º do Ministério Público. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais.
178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam, interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Então, o Ministério Público ele vai ser intimado em 30 dias para atuar como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição ou nos casos de interesse público ou social, no interesse de incapaz e nos litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Então, Fazenda Pública por si só não há hipótese. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e também recorrer. Tá dando reflexo no celular das luzes que estão aqui ligadas. Eu tô sem óculos, tô pensando, meu Deus, será que eu tô enxergando muito ruim? Mas é reflexo. Bom, voltando. Agora o próximo artigo, ele tá aqui grifado em amarelinho, significa que já caiu. O Ministério Público, esse prazo é muito importante, fala do prazo em dobro. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal. Então, prazo em dobro. Parágrafo 1º. Fim do prazo para manifestação do MP, sem oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Artigo 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude. Então, não é dolo ou culpa, nesse caso é dolo ou fraude no exercício de suas funções. Próximo título da Advocacia Pública. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, por meio de representação judicial, em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Então, a advocacia vai promover os interesses públicos através da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração aqui é direta e indireta. Próximo também aqui está em amarelo. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Então, a advocacia pública também tem prazo em dobro. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio. Artigo 184. Prazo próprio, para o ente público. Então, para ele. Artigo 184. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Defensoria Pública. Próximo título. Artigo 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus de forma integral e gratuita. Então, ele vai exercer promoção dos direitos humanos e a defesa dos necessitados. Então, dos direitos humanos e individuais e coletivos dos necessitados. 86, também está de amarelinho, que ela goza de prazo em dobro para todas as manifestações. O
prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, na forma do 183, parágrafo 1º, que diz que ela será por carta, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2º, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, reconhecidas na forma da lei, e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênio firmado com a Defensoria. As entidades que prestam assistência jurídica também possuem. Parágrafo 4º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Artigo 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Bem, agora nós estamos indo para outro livro do processo civil. Nós estamos indo para o livro dos atos processuais, que é bem importante. Inclusive, se eu não estou enganada, tem bastante coisa aqui, talvez que dê para aplicar no processo do trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele tem bastante amarelinho por aqui. Então, não necessariamente a gente consegue aplicar tudo, mas cai bastante em prova. Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, o primeiro é o título 1. O primeiro, né, nós estamos no livro dos atos processuais. O título primeiro fala aqui da forma do tempo e do lugar dos atos. Então, qual é a forma dos atos, qual é o tempo dos atos e qual é o lugar dos atos. E o primeiro, então, o capítulo, então esse é o título, e agora o capítulo é da forma dos atos processuais. Vamos lá, disposições gerais. Artigo 188. Os atos e os termos processuais. Esse é bem importante, esse artigo, apesar de não estar grifado, ele serve até para a gente falar daquele princípio da fungibilidade. Eu não lembro um artigo parecido no processo do trabalho, mas a gente tem. Quando eu for ler o processo do trabalho, a gente vai lembrar desse momento. Então, de acordo com o artigo 188, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, em regra, né? Porque salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos atos que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, desculpa que eu li mal. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, se os atos preencherem a finalidade essencial, aqui resumidamente, eles serão válidos. Artigo 189. Os atos processuais são públicos. Todavia, eles tramitam em segredo de justiça aqueles que estão em regra são públicos, mas segredo de justiça. Então, o artigo 189 fala dos casos de segredo de justiça, em que exige o interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, separação, filiação, alimentos e guarda de criança e adolescente, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral,
desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Esse aqui eu acho que eu também já errei, porque fala que para consultar os autos daqueles que tramitam em segredo de justiça e para pedir certidão também é restrito às partes do processo e aos procuradores do seu processo, então não pode um advogado terceiro pedir. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da... Aqui, ó. Aí o terceiro que tem interesse, ele vai requerer ao juiz uma certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário de partilha resultante de divórcio ou separação. Então, ele pode pedir o terceiro uma certidão do dispositivo da sentença. Artigo 190. Esse é muito importante. E tem aqui Instrução Normativa 39, que diz sobre... Vamos ler primeiro, né? Porque eu sempre confundo. Por que eu leio primeiro a Instrução Normativa se a gente não sabe o que vai tratar o artigo? Então, vamos ler aqui. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Então, para que as partes possam ajustar esse procedimento, o processo deve versar sobre direitos que admitam a autocomposição. Então, não é em qualquer processo. Então, é lícito e as partes devem ser plenamente capazes. Então, eles podem estipular mudança no procedimento para ajustá-lo. E isso pode acontecer antes ou durante o processo. E, conforme aqui a Instrução Normativa 39, eu não coloquei o artigo, mas para ela, esse artigo 190 não se aplica ao processo do trabalho, em razão da inexistência de omissão ou por incompatibilidade. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, então pode ser de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta vulnerabilidade. Então, o juiz pode, sozinho de ofício, pode também a requerimento, controlar a validade nos casos de nulidade, de inserção abusiva e quando alguma das partes encontra-se em vulnerabilidade. E também, de acordo, mesma coisa com a Instrução 39, esse artigo aqui não se aplica ao processo de trabalho. Artigo 191. De acordo com o juiz, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Aqui é o calendário. Então, no 190, elas alteram o procedimento. O que significa isso? Que eles podem convencionar sobre o ônus, sobre os poderes, sobre as faculdades, sobre os deveres, tudo isso pode convencionar. E o 191 trata de um calendário. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos somente serão modificados em caso excepcional, devidamente justificados. Parágrafo 2º.
Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência, cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então, vai dispensar a intimação. 192. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou por autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Deixa eu só conferir aqui uma coisinha. Olha, essas próximas, do artigo 193 ao 202, não tem nenhum amarelinho, mas irei ler porque trata aqui da prática eletrônica dos atos processuais e dos atos das partes, que, vamos combinar, parece ser bem importante, né? Então, vamos lá. 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nesta seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. Artigo 94. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas garantias de disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade do sistema, serviços, dados e informações que o poder público administre no exercício de suas funções. Aqui, em regra, tem respeito à publicidade e o acesso e a participação. Então, é o que tem que observar. 191. O registro de ato processual eletrônico deve ser feito em padrão aberto que atenderão aos requisitos de... Aqui são os requisitos, então. Autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos em que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade. Observada a infraestrutura de chaves públicas, unificada nacionalmente nos termos da lei. Artigo 96. Compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais desse código. Veja, recentemente a gente tem visto bastante notícia da mídia sobre formas de citação por WhatsApp, ou se não, comunicação, né, por WhatsApp. E acredito que podemos, se for o caso, mencionar esse artigo 196, que ele fala da incorporação progressiva dos novos avanços tecnológicos. Então, inclusive, que o novo Código de Processo Civil já, de certa forma, incentiva, protege esse tipo de iniciativa. Artigo 97. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seus sistemas de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, pode ser configurada a justa causa. 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta
e ao acesso ao sistema e aos documentos deles constantes. Então, isso também é super importante, porque está falando que o Poder Judiciário ele deve manter de forma gratuita, à disposição dos interessados os equipamentos necessários para a prática de ato processual. Então, aqui tem tudo a ver com acesso à justiça, que é um princípio muito importante. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados esses equipamentos. 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e assinatura eletrônica. Então, esse aí também é bem importante. Fala da acessibilidade. A última prova do Ministério Público do Trabalho na segunda fase e a terceira também. A temática foi envolveu pessoas com deficiência e acessibilidade. Então, aqui do 99 está falando que o poder público também deve assegurar a essas pessoas a acessibilidade. Próximo, agora, atos das partes. A gente estava na prática dos atos eletrônicos e agora atos das partes. 200. Os atos das partes consistentes em declaração unilateral ou bilateral de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Vamos lá, que é importante também. Então, os atos das partes podem ser declarações unilaterais ou bilaterais de vontade e produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. A constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Então, 200 fala da desistência e efeitos após a homologação. 201. As partes poderão exigir recibo de petição arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Pode, então, exigir recibo. 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa metade do salário mínimo. Próximo, agora é sobre o pronunciamento do juiz. Também é bom, para o concurso da magistratura é bom saber. Os pronunciamentos do juiz consistirão em 2 pontos. Sentença, decisão interlocutória e despacho. Sentença, decisão interlocutória e 3. Então, e despacho. O juiz se pronuncia por 3 formas, de acordo com 203, que é sentença, decisão interlocutória e despacho. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Então, pera lá. Então, ele já começa aqui com uma exceção. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, ressalvado isso, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, em regra, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 487, 485, o juiz faz o quê? Ele coloca fim à fase cognitiva do quê? Do procedimento comum e também extingue a execução.
Então, quando o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com base no 485 ou 487, ele profere uma sentença. Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Então, quando o juiz profere uma decisão, né, ou tem um ato de natureza que é decisória, mas que não se enquadra no parágrafo 1º, nós estamos diante da decisão interlocutória. São despachos todos os demais pronunciamentos praticados pelo juiz no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Então, o despacho pode ser de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então, aqui, atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho. Devem ser praticados pelo servidor de ofício e revistos pelo juiz quando necessário. Artigo 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acordos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput foram proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Parágrafo 2º. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente. Parágrafo 3º. Os despachos, as decisões interlocutórias, os dispositivos das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Então, o despacho, decisão interlocutória, os dispositivos da sentença, a ementa, tudo vai ser publicado. Agora, a próxima sessão, não vou ler por causa do tempo que nós temos, é muito importante também, né, dos atos de escrivão do chefe da secretaria, mas aqui não está, nem não tem nenhum amarelinho. Então, a gente vai lá para o 212, que é o próximo capítulo, e esse capítulo nós vimos das formas, dos atos, e agora nós vamos ver do tempo e do lugar. No tempo, essa sessão agora a gente está na sessão do tempo, começa no 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Esse parágrafo aqui está amarelo, então já caiu. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses. Peraí, esse tema também é importante. Independentemente de autorização judicial, as citações, as intimações e as penhoras podem ser realizadas no período de férias, onde as houver, nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o artigo 5º da Constituição, inciso 11. Então, em regra, aqui, independente de autorização judicial, citação, intimação, penhora pode ser realizada em férias, feriados, dias úteis fora do horário. Quando o ato tiver de ser, e essa regra aqui é diferente no processo de trabalho,
Também não lembro o artigo, 700 e pouco, se não estou enganada. Vamos também, no momento, lembrar de agora. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do tribunal, do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária Local. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fim de atendimento do prazo. Então, o horário que vai ser considerado é aquele vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não serão praticados os atos processuais, exceto aqueles previstos no 212, parágrafo 2º, que é citação, intimação e penhora. Tanto é que está ali, que ele é realizado no período de férias, feriados, etc. Então, citação, intimação e penhora pode ocorrer durante as férias forenses e feriados. Tutela de urgência também. 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas, procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador, os processos que a lei determinar. Artigo 216. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados e domingos e os dias em que não haja expediente forense. Ai, me confundi. Peraí, esse 216 eu vou ler de novo. 215 também. 215. Processam-se durante as férias forenses. Não se suspende durante o período de férias forenses. Jurisdição voluntária. Processos que visam conservar direitos, se a suspensão prejudicá-los. Alimentos e quando a lei determinar. E 16. O Código considera como feriado sábado, domingo, quando não há expediente. Então, é feriado para efeitos da lei, do Código de Processo Civil, para efeitos forenses, sábado, domingo e quando não há expediente. Do lugar, artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou excepcionalmente em outro lugar, em razão de deferência de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juízo. Próximo capítulo. Eu não sei porque eu fiz isso, mas eu acho que a minha configuração aqui afastou o item, então eu coloquei capítulo e lá no canto direito do outro lado da página tá o 3, então eu acho que é capítulo 3, por isso que eu não tô falando, porque o meu material não tem, mas não sei que bug que deu. Mas bom, agora nós estamos no prazo, nós vimos dos atos, a forma dos atos, o tempo e o lugar dos atos, e agora nós estamos nos prazos. Dos prazos, disposições gerais. Os prazos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Os atos são realizados nos prazos da lei. E agora, os parágrafos desse artigo estão de amarelo. Próxima página também tem bastante amarelo. Então, é importante.
Vamos lá. Então, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Segundo, quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. E parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial. Então, se a lei for omissa, o juiz vai determinar o prazo conforme a complexidade. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo nenhum, que o juiz também esqueceu, as intimações obrigarão após 48 horas o comparecimento. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual. Então, é 48 horas para comparecimento e 5 dias para a prática de ato processual. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E aqui a Instrução Normativa 39, que foi editada antes da reforma trabalhista, diz que não se aplica ao processo do trabalho este artigo, mas hoje, com a reforma trabalhista, os prazos processuais da Justiça Especializada também são contados em dias úteis. Parágrafo único. Disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. E aqui há uma discussão sobre o que seria prazo processual e prazo material. Então, vale a pena, quando nós formos estudar a doutrina, nos atentarmos a essa diferenciação, porque o artigo 219, que fala da observância dos dias úteis, é apenas para prazos processuais. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Então, ressalvadas férias, feriados, os juízes, os membros do MP, Defensoria, vão exercer suas atribuições durante 20 de dezembro e 20 de janeiro, exceto feriado e férias individuais. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Artigo 222. Aqui está amarelo. 222, 23 e 24 e seus parágrafos. Está tudo aqui de amarelo. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. Parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos pode ser excedido. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Então, quando o prazo decorre, a parte não tem o direito de praticar mais o ato, nem de emendar o ato processual, independente de declaração do juízo. É assegurado porém ela provar que não praticou por justa causa. E o que seria justa causa? Está no próximo parágrafo, no parágrafo 1º, que diz: considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então, esses aqui todos estavam de amarelinho, já caíram. Artigo 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. 226. O juiz proferirá despacho em 5 dias, decisão interlocutória em 10 e sentença em 30. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5, contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe for imposto pela lei, tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2º. Então, ao receber os autos, o serventuário vai certificar o dia e a hora em que teve ciência da ordem. Parágrafo 2º. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Já estamos aqui no finalzinho. A gente vai ler neste bloco até o artigo 232. Nós estamos no 229 e o resto também é importante, fala sobre citação. Bom, mas vamos lá então para terminar deste bloco. Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem, esse também tem súmula até do TST sobre esse artigo, dizendo que ele não se aplica ao processo de trabalho. Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecido à defesa por apenas um deles. Nesse caso, então, cessa a contagem em dobro. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Artigo 230.
O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo 2 pontos. E aqui nós temos 9 formas. Então, primeiro, a data adjuntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. 2. A data adjuntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. 6. A data adjuntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou, não havendo esse, a data da adjuntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça, impresso ou eletrônico. 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório da secretaria. E 9, que acredito ser importante destacar, que esse inciso 9, ele foi incluído por uma lei do ano passado, pela Lei 14.195. Então, como costuma cair novidade nas provas, então começa a correr o prazo, o 5º dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6º do caput. Parágrafo 2º. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no inciso 2º do caput à citação com hora certa, falando da citação ou da intimação por oficial de justiça. Artigo 232. Os atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Então, esse é o fim do primeiro bloco. No próximo, então, vamos dar continuidade com o artigo 233, da verificação dos prazos e das penalidades em diante. Também vamos ter algumas novidades aqui da Lei 14.195. Então, tem bastante coisa legal por vir. Até lá!